Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lupe Villanueva. Desde já agradeço as doações que recebo e continuamos nessa empreitada para a gravação dos nossos conteúdos. Inscreva-se neste canal. Eu confesso que hoje estou inspirado nessa noite de sábado e quando cada vez mais esse senhor chamado Orlando Lima tenta se defender, eu digo que é a emenda pior do que o soneto. E é interessante que quando nós mostramos fatos concretos, fatos evidentes sobre determinados assuntos, a resposta deles é sempre tentar escamotear de uma forma sinuosa, de uma forma que simplesmente eles não querem explicar nada, ou então simplesmente ficam te enrolando, subestimando a inteligência de quem os ouve. E isso é algo bastante irritante no senhor Orlando Lima, porque no primeiro vídeo que ele tocou no meu nome, ele começou a defender o Chega, como começou a defender certas bandeiras que são bastante duvidosas do ponto de vista ideológico. E, no entanto, quando mostramos certas coisas, ele simplesmente recua, né? Ele recua, ele tergiversa, etc. Então a pergunta que não quer calar é: o que está por trás desse pessoal? É uma pergunta pertinente. E observe que agora, recentemente, surgiu aí das cinzas do inferno um certo sujeito chamado Kurtz Yarvin, né? Que foi fazer palestrinha para o MBL. E mais uma vez o Nando Moura, no seu humor que lhe é peculiar, e eu acredito que a despeito de certas divergências que eu tenho com o Nando Moura e muitas objeções e até mesmo um pé atrás com relação a ele, no entanto, ele está fazendo um grande serviço nesse sentido de uma denúncia sobre o que está por trás desse movimento que está em ascensão, que é o MBL. Muitas pessoas aqui vão perguntar para mim por que eu tive uma mudança de postura. E eu acho que as razões são bastante óbvias. Eu pressuponha, pelo menos pelo discurso do MBL, um discurso anterior, é que o MBL me parecia aparentemente razoável, aparentemente moderado, ou pelo menos aparentemente um grupo de pessoas que jogaria dentro das normas da política, daquilo que é aceitável na política. E, no entanto, nós estamos percebendo que eles estão envelhecendo muito cedo. Eles estão se revelando de uma forma muito nociva. E, no meu humilde entender, eu não tenho que ficar calado com relação a isso. Eu, particularmente, achava que o MBL poderia ser viável, porque eu acompanhava alguma coisa, acompanhava as falas, acompanhava o discurso. E, no entanto, estou vendo aí uma degringolada tremenda, ou então, talvez, algo que está se revelando e que não é aquilo que aparentava ser. E, evidentemente, eu tenho uma postura com relação a isso. A minha postura é antagônica com relação a certas maluquices que nós observamos em determinadas ideologias espúrias, idiotas, nocivas, que podem prejudicar a vida de milhões de pessoas. E realmente é uma coisa assim que é assustadora, diga-se de passagem. Eu gostaria aqui de fazer um comentário mais ou menos de 6 minutos, ou de 7 minutos, vou tentar aqui, né, ser o mais resumido possível, desse react aqui do tal do Orlando Lima. E realmente eu acho que o Orlando Lima é uma pessoa que não bate bem na bola. Ele realmente é uma pessoa completamente insana, porque nada do que ele fala realmente tem uma certa compatibilidade, tem um certo nexo lógico. E é justamente o contrário. Veja que eu mostrei os fatos, eu mostrei pessoas que são ligadas ao movimento que ele é amigo. E ao que parece, ele está fazendo agora uma live se defendendo, falando do tal do Gazu lá, dizendo que o Gazu é um idiota ou coisa parecida. Claro, ele precisa lavar as mãos, mas esse idiota é um dos representantes desse grupo chamado Reconquista, cujo indivíduo mais importante é o Afonso Gonçalves, né, mais conhecido como filho do Saddam, o Saddamzinho. O Saddamzinho é, por assim dizer, o Bambambam, e ele mesmo disse que admira, que acha que ele é um grande agitador, coisa parecida. Então, quer dizer, onde é que esses caras querem chegar, né? E esse Yarvin aí é um maluco é um doido de pedra, é um sujeito que você tem que internar no hospício, você não tem que ficar discutindo com ele. E, no entanto, ele estava aqui no Brasil dando palestrinhas para o MBL. Vamos só analisar aqui alguns pontos chaves, inclusive acompanhando o comentário do Nando Moura. Olá, amigos! Aqui do canal Bisoto, como é que estão? Peço desculpas a demora, teve um pequeno atraso, né? Mas é porque eu estava agora no MBL News, então peço desculpas
tá? Como é que vocês estão? Tá tudo bem aí? Hoje iniciamos um novo mês, isso significa que iniciamos uma nova meta. A meta mensal, R$ 2.500 no LivePix. Ajudem com o LivePix, certo? Ajudem com o LivePix para que a gente consiga bater a meta desse mês. Então, mandem LivePix. Vamos hoje fazer o react dele, senhor Fernando Moura. Senhor Fernando Moura será o alvo de nossos reacts hoje. Cara, ele fez um vídeo, vamos lá, ele fez um vídeo sobre o Curtis Yarvin, que é talvez um dos vídeos mais, assim, é um analfabeto tendo acesso a um livro. É isso. Observe uma coisa interessante, ele já começou desqualificando Nando Moura. É isso que ele faz. Quando o Orlando Lima está cercado que nem um ratinho na ratoeira, então ele reage de uma forma colocando-se numa situação de superioridade, como se todo mundo fosse idiota e não entendesse nada das mensagens que ele explana. Basicamente isso. E aí ele fica nessa enrolação, sabe? Nessa enrolação. Orlando Lima, você não convence ninguém, cara. Você só convence realmente a seita do MBL, ou pelo menos o que se tornou, né? Vamos lá. Ele colocou um analfabeto para ter acesso a um livro polêmico. O resultado é interessantíssimo. Você está vendo o cérebro dele derreter ao vivo, cara. O cérebro dele está assim, derretendo ao vivo, sabe? É esse papo assim, não, ou você é idiota, você não entendeu nada, ou quando você entendeu alguma coisa, nós vamos te processar. Nós vamos te processar. É óbvio que o MBL não vai processar, justamente porque a retórica deles poderia dar uma publicidade tão negativa, e de fato já estão tendo uma publicidade negativa. A esquerda já está começando a falar disso. Que história é essa aí de se meter com um maluco admirado por racistas, supremacistas brancos, por Ku Klux Klan, coisa parecida, né? Aliás, essa direita brasileira é uma coisa assim, vou te dizer, sabe, é uma coisa assim bizarra, muito bizarra, muito bizarra. Eu achava que só o bolsonarismo chegava a esse ponto, mas eu tô vendo que existem muitas pessoas da fauna que querem rivalizar com o bolsonarismo em matéria de idiosincrasias ou de esquisitices. Eu me lembro muito bem que o próprio Alan dos Santos, quando ele tinha o Terça Livre, ele era assim um bajulador maluco da direita americana, sabe? Bajulação assim, parece assim uma coisa de lacaio mesmo, sabe? E uma vez ele estava publicando a opinião de um sujeito falando sobre as eleições brasileiras, e dá pra ver claramente que o discurso dele era de supremacista branco, porque ele falava de questões de raça que, sinceramente, não faziam nem um milésimo, assim, não faziam parte do debate público brasileiro. Esse tipo de gente maluca, gente louca, gente perturbada. É por isso que vocês estão levando o ferro do Centrão e do PT. Eu vou fazer aqui uma observação antes de começar, de continuar esse vídeo, sobre o que aconteceu nessa última semana, em que o Trump revogou a lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, e isso foi uma vitória diplomática assim assustadora para o Lula, avassaladora. E nós temos que reconhecer que o Lula, a despeito de todos aqueles aspectos negativos que há na sua pessoa, no caso a corrupção, ou então as sinecuras, o jogo político, etc., no entanto, nós temos que reconhecer claramente que o Lula é um animal político. O Lula tem uma capacidade de articulação que é incrível. E talvez, lamentavelmente, por bem ou por mal, dentro das opções possíveis, ele talvez fosse a pessoa que pudesse reverter uma situação que a direita criou de um país prejudicar a nossa economia. E não só a nossa economia. Os bolsonaristas estavam tão alucinados, crentes que os americanos iam cair no jogo deles, que eles quiseram, inclusive, uma guerra contra o Brasil. Olha só o nível de insanidade. É claro que o PT vai vencer as eleições de 2026. Eu tenho certeza disso. Nós estamos lidando com gente maluca e com gente despreparada. Porque, veja, toda essa política que o Eduardo Bolsonaro fez, aquele Paulo Figueiredo, que é um picareta, um foragido da polícia, todo mundo sabe que ele foi preso por escândalos da corrupção da Lava Jato, por isso que ele gosta de falar que ele era anti-lavatista. Por quê? Porque ele foi prejudicado pela Lava Jato. Ele tem uma acusação de corrupção, de desvio de dinheiro público. Então, o que ele fez? Ele foi embora, né? Ele foi embora, fugiu do país. Pois bem, o Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro estavam articulando um boicote, não necessariamente à economia brasileira, não somente ao governo do Brasil, mas também um boicote à diplomacia brasileira. Porque a diplomacia brasileira tem como
Meta tem como regra ser um país neutro. Um país que tenta conciliar com a China e com os Estados Unidos. Mas sempre buscando o jogo de equilíbrio dessas potências. O Brasil não quer ficar à mercê da China, mas também o Brasil não quer ficar à mercê dos Estados Unidos. Então ele fica jogando para a plateia, quer vender para os Estados Unidos, quer vender para a China, quer vender para a União Europeia, e assim somente, para não ficar totalmente à mercê dessas potências. E o Brasil, que é uma potência média, ou seja, nós não temos força militar suficiente para combater as grandes potências, então nós temos um triunfo, chama-se diplomacia. E não só diplomacia, nós somos, apesar de tudo, uma das 10 ou 15 maiores economias do mundo. Então a gente não pode ser totalmente desprezado. E, no entanto, esses moleques levianos e irresponsáveis do bolsonarismo estavam querendo destruir o país, literalmente. Quando um Eduardo Bolsonaro diz que o Brasil tem que ser reduzido a pó ou política de terra arrasada, eu pergunto para vocês uma coisa: vocês acham mesmo que esse cara ama o seu país? Vocês têm certeza disso? Vocês são tão insanos a ponto de que, em nome de um sujeito como Bolsonaro, que está preso, e veja que, por mais que haja inúmeros problemas jurídicos que nós podemos perceber na conduta do Alexandre de Moraes e nos ministros do Supremo, nada justifica uma guerra contra o Brasil que poderia destruir e não somente arruinar a economia brasileira, como matar milhares, se não milhões de pessoas. Então eu fico assim pensando, nossa, a gente tem uma geração de pessoas insanas na política. A direita brasileira é uma coisa insana. Faz a esquerda parecer estadista. Faz o Lula parecer um estadista. E o Lula chegou em panos quentes com o Trump, e o Trump chutou o Eduardo Bananinha como se fosse, sei lá, aquela meretriz que ele usou, abusou e jogou na sarjeta. O que era bastante esperado, diga-se de passagem. Mas, malgrado isso, nós temos aqui um outro insano. Uma pessoa insana. O que mais me impressiona no Orlando Lima é que ele fala coisas absurdas com naturalidade. Ele acha que é realmente natural o que ele está falando. Deve ser um problema psicológico muito sério, só pode. Eu não acredito nisso. Eu fico assim perplexo. Você vem cá, você tem ideia da ciência, do teor das bobagens que você fala? Das idiotices que você fala? Você tem realmente consciência das asneiras que você fala, senhor Orlando Lima? Veja que eu acho que eu gravei quantos vídeos contra você? Acho que eu gravei só um vídeo, né? Acho que foi aquele vídeo. Não sobrou pedra sobre pedra do seu argumento. Você me chamou de mentiroso, não convenceu. Depois você disse que eu sou impreciso. Aí a coisa melhorou um pouquinho. E eu mostrei que eu fui muito preciso e impreciso aqui. E mentiroso, muitas vezes, enganador é você. Vamos ver isso aqui, vamos continuar o vídeo. Então, eu peço que vocês mandem LivePix, mandem Superchat para que consigamos hoje atingir aqui o bom valor, bater a meta do mês, ajudar a bater a meta do mês, e vamos começar nosso react do dia. São deste merda aqui. As suas bochechas de cremogema, a sua cara de fracassado, de bosta. O nome deste cara é Curtis Yarvin. E ele... Esse Curtis Yarvin é uma mistura de delírio tecnocrático, egocentrismo autoritário e anarcocapitalismo. É uma salada tão maluca de ideias desse sujeito. Eu li assim por alto, porque eu não perderia meu precioso tempo com 3.000 livros e com grandes autores que existem na sociologia, na filosofia, na história, né? Eu perdi tempo com esse cara assim em detalhes. Mas o pouco que eu já vi, aí a gente percebe assim, não dá pra bater cabeça com esse cara, né? Não dá pra bater cabeça e fazer um estudo do seu Curtis Yarvin. Não, você joga na lata do lixo o que ele fala, o que ele escreve. O problema é esse sujeito se tornar influente no Brasil. E o MBL endossar as asneiras desse cara. Mas vamos lá. Ele propõe algumas coisas que são revoltantes. Ele diz que participa de um movimento chamado o Iluminismo das Trevas. Olha como é burro, meu Deus do céu! Tem quantos segundos de vídeo? Ah, pronto. Agora o Orlando Lima já está se achando inteligente, mais do que todo mundo. Ninguém entende o Orlando Lima. Ele deve ser um gênio incompreendido, mas vamos lá. 19 segundos de vídeo e ele diz que o iluminismo sombrio é um movimento. É um movimento. O iluminismo sombrio é um movimento, né? Tal como o MBL, não é isso? Ele não consegue entender aquilo que ele está diante. Cara, o iluminismo das trevas, ou o iluminismo sombrio, não é um movimento. Imagina fazer thumbnails pro YouTube de forma automática. Tu coloca uma imagem e pede pra IA fazer todo o resto. Não é um movimento. Tá? Podemos dizer que é um exercício filosófico.
um exercício filosófico. O que poderíamos começar a chamar de movimento seria o neo-reacionarismo. Ainda assim, a meu ver, está errado, porque isso se chama uma vertente de pensamento. Nossa senhora, eu nunca vi ideias tão obscuras na minha vida. Eu nunca vi mesmo. E Schopenhauer já dizia, e ele contando uma piada, de que quando os ingleses não entendiam nada, eles diziam que aquilo parecia filosofia alemã, né? Agora, como Schopenhauer não conheceu o Sr. Orlando Lima, então ele diria assim, não, realmente, eu não conheço a filosofia do MBL, né? Porque puta que pariu. Ele não disse coisa nenhuma, é só baboseira, é só enrolação, sabe? É o Rolando Lero da ideologia, mas vamos lá. E não um movimento ordenado. Hoje, Nick Land e Curtis Yarvin, eles não estão organizados em uma coisa. Ainda bem, né? Mas parece que o MBL quer organizar. O Nick Land está fazendo exercícios teóricos de outra categoria e o Yarvin de uma outra categoria que nada tem a ver. Agora, eles partem de uma base teórica comum. Eles partem de uma base teórica comum. Ih, lá vem merda. Vamos ver a merda. Mas não confunda as coisas. E propõe a destruição total da ordem democrática que deve ser... Nossa! Mas quem é esse gato aqui na live? Esse gato é um sujeito baiano lá que deve ter algum sentimento de inferioridade e fica bajulando grupelhos neofascistas europeus aí, né? Ele quer ser aceito. Eu diria que o baiano, digamos assim, o Orlando Lima, está para os portugueses, ou então, sei lá, para os americanos, como o Gazur, que é uma outra anta, está para, sei lá, os europeus do norte. É uma confraria de ressentidos e complexados, mas vamos lá. Quem é esse gato aqui na live? A quem você se refere, senhor Orlando Lima? A você mesmo ou ao Curtis Yarvin? Vocês se beijaram? Vocês foram para algum lugar assim, um tanto íntimo? O que aconteceu com vocês aí? Que vocês estão um pouco assim, né? Assim, bom, eu não vou comentar mais nada porque isso também não é problema meu. Eu não me interesso pelas coisas privadas do senhor Orlando Lima, mas, né? Mas fica a sugestão. Vamos lá. Aí. Quem é esse gato aqui? Puta que pariu, bicho, olha aqui, ó, a disputa dos feios, ó. Disputa dos revoltados, dos feios. O sujeito cabeludo com uma cara de bruxa, né? E o tampinha aí que quer, sei lá, uma ideologia pra viver, sabe? Mas o cara é uma confusão mental de ideias, assim, que... Ah, meu Deus, deixa pra lá. Nossa! Mas quem é esse gatão aqui? Ai, alguém sabe dizer quem é esse gataço que ele tá aqui? Esse aqui, ó, esse gato aqui do lado, você sabe quem será? Quem será? Caramba, o orlandismo está aqui. Ai, meu Deus do céu, que bela merda, viu? Que bela merda o orlandismo. Até um dado momento sei lá, de 100% do conteúdo foi... eu consegui destruir 101%. Porque sempre sobra a merda que o Orlando Lima vai falar numa outra live. Mas vamos lá. O homem simplesmente decidiu me divulgar, em 2 vídeos diferentes me divulgando. Agradeço muito, senhor Fernando Moura. Senhor Fernando Moura, agradeço. Eu acho que ele ainda vai colocar mais uma coisa minha, né? Então, peraí. Isso vem pra cá, vou botar isso aqui. Inclusive, mandem live pix, certo? Porra, se você paga pix pra esse sujeito, olha, eu vou começar a duvidar da sua inteligência e vou começar também a duvidar da sua sanidade mental. Grande Eduardo Gabriel tá aqui conosco. Mandem live pix. Eu vou deixar aqui por enquanto, mas eu vou botar aqui pra cima porque ele vai colocar mais prints, né? Ou coloco aqui, eu venho pra cá, pronto. Vamos agora continuar. Substituída por uma ordem de um tecnomonarca. O que seria o tecnomonarca? O que seria um tecnomonarca? Por uma ordem de um tecnomonarca. O que seria o tecnomonarca? É o tecnomonarca que vai indicar todas as coisas, que vai indicar todo mundo para... Sempre perco, cara. Como ele odeia Ben Pontes. O senhor Ben Pontes está na mira do Moura. Cada um dos cargos, a elite intelectual e todo mundo deve servir. Acho que você não entendeu o que seria, cara. Eu ouso dizer que você não entendeu o que seria um tecnomonarca. Tecnomonarca que vai indicar todas as coisas, que vai indicar todo mundo para cada um dos cargos, a elite intelectual e todo mundo deve servir. Essa elite intelectual. Ele propõe também a instituição... Olha eu de novo. Olha eu de novo aqui. Olha eu de novo. Ele tem que aparecer, né? Ele tem que aparecer. Da próxima vez, bota um alho poró na bunda que você vai aparecer mais. Inclusive, eu posso mandar lá no portal do Zacarias. Você sabe o que é o portal do Zacarias? É um portal lá do Amazonas
que o pessoal mostra assim, cenas fortes, sabe? Cenas fortes, parece o cara com uma cabeça arrebentada por um tiro de fuzil, ou um sujeito que foi esmagado no pneu do ônibus, né? Mas não podemos também colocar coisas aberrantes, como o Orlando Lima com um rábano, ou então com um alho poró no meio da bunda, pô. Pronto, aí pode ser também, aí cenas fortes, aí você fica mais famoso. Olha eu de novo aqui. Ai, meu Deus do céu, que saco. A Jecaiada tá mordida com Yarvin no festival MBL, que delícia. Vocês querem causar, né? Fala aberração, bizarrice e causar. Quando vier o tarugo de gente poderosa que tem instrumentos pra fuder vocês, cara, nós vamos ficar rindo à toa aqui. Ele foi lá e falou: e se eu mostrar que eu estou mordido mesmo porque eu sou o Jeca? Pensou o senhor Fernando Moura. Institucionalização da escravidão. Você, se quiser se tornar um escravo para pagar a sua dívida de cassino, de jogos, etc., por que não? Ele diz também que alguns povos têm um intelecto naturalmente inferior. Peraí, como é? Falei então. Também que alguns povos têm um intelecto naturalmente inferior. Isso é matéria de discussão? O fato de você ter realmente povos que são naturalmente menos inteligentes que outros virou motivo de discussão? Da feita que o teu queridinho aí, que você abraça quase levando para um motel, defende essas ideias, a resposta é um sonoro sim. A resposta é um sonoro sim. Orlando Lima, qual é a tua, cara? Qual é a tua? É sério. Quando alguém mostra um fato concreto para você, você tergiversa. Mostra que você é um covarde. Você não tem caráter para falar realmente o que você pensa. Mas vamos ver aqui, ele falando dos povos naturalmente inferiores. Vamos lá. O cara já tá se revelando aí. Resta saber se você, como baiano, também se insere nessa categoria inferior de pessoas, segundo, né, a sua lógica de que os europeus são, digamos, um pouco mais inteligentes. Um somali, ele é tão inteligente quanto um inglês? Isso depende de vários fatores. Se um somali tiver uma boa educação, se o somali tiver uma boa formação, ele pode não somente ser uma pessoa muito inteligente, dependendo do talento individual dessa pessoa, como ele pode até superar muitos canadenses, muitos ingleses e assim sucessivamente. Eu vou falar aqui uma coisa muito interessante, até que acho que é de um livro do... Qual é o nome dele? Poxa, é o... Pô, acabei me esquecendo o nome dele. É de um... O Robert Southwell. Não, isso. Acho que é o Southwell. Acho que é o nome dele, é isso? É um negro americano que é muito inteligente, um sociólogo. Southwell, acho que é o Southwell o nome dele. Que ele fala o seguinte, ele tocou num assunto muito interessante, quando Cícero, o grande orador romano, dizia que os bretões eram burros. Os bretões, no caso loiros, olhos azuis, etc., que eram escravos, né, para os romanos, eles eram tratados como escravos. Ele dizia que esses escravos eram idiotas, ou seja, são basicamente os ancestrais dos ingleses. Então, dentro da lógica desse energúmeno baiano aí, um somali não pode aprimorar os seus conhecimentos, aprimorar os seus dons, dependendo de certos incentivos ou de certas chances pelo qual ele pode desenvolver o seu intelecto, né? Ele pode desenvolver o seu intelecto. E não só isso. É bastante provável que haja somalis inteligentes e muito inteligentes. Talvez falte oportunidades, talvez as estruturas pelas quais ele vive não satisfazem realmente aquele talento pelo qual ele possa, de fato, aprimorar e assim sucessivamente. Então, quer dizer, o senhor baiano, pardo, e que deve ser descendente de alguém africano, está dizendo que ele pertence a uma categoria inferior de pessoas. Ora, os ingleses são ingleses de hoje, não porque eles têm um DNA melhor, não porque eles sejam superiores racialmente. Não. São conjecturas históricas, são conjecturas também individuais, nós não podemos negar a ideia do indivíduo, da pessoa, mas essa pessoa também está inserida numa cultura, numa sociedade, numa civilização e assim sucessivamente. Então existe uma interação entre pessoas e sociedade. Então a ideia mesma de que há povos inferiores e povos superiores se esbarra no fato de que, primeiro, o fato dessas pessoas terem uma qualidade de vida ruim ou terem situações estruturais socialmente ruins não quer dizer que individualmente certas pessoas também o sejam. Não é por acaso que existem fluxos migratórios, por exemplo.
Quando o brasileiro vai para Portugal trabalhar, inclusive essa ANTA foi para Portugal justamente para isso, é porque ele busca condições melhores de vida para justamente satisfazer suas potencialidades. E um somali, ele não pode sair da sua zona de miséria ou de penúria, que no caso é a África, e de repente, no lugar de excelência, ter uma chance de melhoria de vida? E se não for ele, de repente os filhos dele, os netos dele e assim sucessivamente? O nosso país foi feito assim, de pessoas que viviam em condições de miséria, em condições de atraso econômico, de atraso cultural, e vieram aqui construir o Brasil. Portugueses, italianos, alemães, sírio-libaneses, judeus e assim sucessivamente. E essas pessoas saíram dos seus respectivos lugares porque os seus lugares de origem não eram lugares qualitativos para se viver. Aí vamos dizer que eles são necessariamente inferiores? Eles são intelectualmente inferiores? Vejam que, ainda que eu acredite que haja culturas mais sofisticadas, culturas mais de excelência do que outras, tá? No entanto, os aspectos culturais, como os aspectos econômicos e políticos, são contingências históricas. O que isso significa na prática? Significa que são circunstâncias. Há 1000 anos atrás, mais ou menos, tá? Há 1000 anos atrás, os germânicos eram considerados um povo atrasado. E hoje, os alemães, os suecos, os dinamarqueses e os ingleses são considerados, hoje, os top de linha e têm uma enorme influência nos destinos da humanidade da atualidade. Ou seja, principalmente os anglo-americanos. Americanos e britânicos tiveram uma grande influência no sentido do domínio mundial mesmo, ou seja, da influência do domínio mundial. Como até então, no século XVI, foram os portugueses, foram os espanhóis, como também foi o mundo árabe. O Islã criou um gigantesco império que depois se dilacerou. E assim sucessivamente. Existe uma frase que eu acho que poderia ser a grafia de qualquer historiador. Sic transit gloria mundi. As glórias do mundo são transitórias, elas transitam, os impérios transitam. Veja Portugal no século XV, conquistou o mundo inteiro, uma boa parte do mundo, e depois hoje é uma republiqueta. A Grécia é a mesma. A Grécia de Aristóteles, de Platão, a Grécia de Alexandre, que expandiu seu império até a Índia. E o que é a Grécia hoje? A Grécia não é mais o Império de Alexandre. A Grécia não é mais Bizâncio. A Grécia é um país pequeno e que é um país que perdeu toda a sua preeminência. Outro país, a Áustria. A Áustria era um país com grande pujança cultural, com grande pujança imperial, principalmente no leste europeu, e hoje é um país que já perdeu boa parte da sua significância. Então, quer dizer, a retórica dele, e até eu gostaria de saber, tá, em que ponto certos povos são superiores e inferiores? É por questões biológicas, por questões genéticas ou por questões culturais? Eu posso até admitir que por questões culturais a cultura pode influenciar no sentido das potencialidades daquele sujeito, como também até mesmo na restrição dessas potencialidades. Agora, você dizer que os canadenses são mais inteligentes, isso também é muito relativo. Eu conheço brasileiros que são muito mais inteligentes do que muitos canadenses. E aí? Como eu conheço muitos espanhóis que podem ser mais inteligentes do que alemães, muitos portugueses que podem ser mais inteligentes do que ingleses e assim somente. Então, isso é um caráter muito subjetivo em muitos aspectos, ou muito particularizado. Mas é claro, se um sujeito já é amiguinho de neonazi, e não me venha dizer que você não é porque você dialoga com esse povo, então se você dialoga, você senta na mesa com eles, e você inclusive faz amizade com um sujeito que é admirado pela Ku Klux Klan, então pronto, meu caro. Agora, resta saber onde é que você se insere com a sua cor morena e com a sua origem miscigenada dentro de grupos que têm uma visão gnóstica da realidade, uma visão gnóstica racialista, que acredita em ideias malucas de pureza racial. Lamento dizer, Sr. Orlando Lima, você está fora do projeto deles. E se eles um dia tiverem poder, você está fudido. E desculpa, mas você tem que se fuder mesmo para deixar de ser idiota. Vamos lá. Alguém do Sudão do Sul é tão inteligente quanto um canadense? Depende de vários fatores. A resposta é que é possível que sim. É possível que sim. Tá, me diz aí, ô palhaço baiano. Um sujeito como você, que vive nas regiões mais pobres do Brasil. Você saiu para vir para Portugal. Eu digo, você é mais burro do que um paulista?
Os paulistas são mais inteligentes do que você? Os gaúchos são mais inteligentes do que você? Os portugueses são mais inteligentes do que você? Sim ou não? Você se acha mais burro do que eles? É isso que eu estou entendendo? É isso que eu estou entendendo com essa retórica imbecil que você está nos brindando agora? É sério mesmo que você quer ser uma pessoa digna de nota? Você só está sendo notado por mim porque você pertence a um movimento que é influente no Brasil. Só por isso. Só por isso. Porque eu penso que você é um cara completamente insignificante do ponto de vista intelectual. Em todos os vídeos que eu vejo, eu não aprendo nada com você. Eu só desaprendo. Aí eu posso dizer que existem pessoas que emburrecem outras pessoas. Realmente, eu estou ficando com um QI a menos vendo o seu vídeo. Vamos lá. Então, meu nome é Marilena Chauí, eu sou professora de filosofia, passei a vida na USP e às vezes um pouco fora dela. Não sei, cara. Não acho, Nando Moura, que esse seja um ponto problemático. Até porque... Como é que é? Como é que é? Você está dizendo que existem povos que são inferiores a outros povos. Então você acha que isso não é problemático. É, cara, realmente, como também você não acha que é problemático um neonazista dizer que só tem que entrar branco em Portugal. Não, isso pra mim não é um ponto problemático. Eu discordo dele. Cara, sinceramente, sério, cara. Você quer ser levado a sério falando merda sobre merda? Você é uma pessoa muito burra. Você é uma pessoa muito estúpida. Ou você é uma pessoa muito cínica. Deixa eu falar uma coisa, cara. Olha pra tua cara. Olha pra tua pele. Você não está inserido nesse projeto de gente que você bajula. Pode ter certeza. Eles no poder vão botar no seu cu. E merecidamente você tem que se fuder, porque você é um capozinho. Você serve de capo dos outros, tá? Você serve de capo. Aí depois fica ofendidinho, dizendo: ele tá me chamando de nazista? Ele tá me chamando de racista, de não sei o quê? Cara, eu não sei nem se você é nazi, porque você não tem nem condição biológica pra isso. Mas que você fica dando trela pra gente que não presta, isso é uma coisa muito evidente. Você, que até um tempo atrás aí se dizia conservador, são os conservadores, inclusive, que falam exatamente sobre o fato da desigualdade ser quase que uma questão natural, né? Depende. A desigualdade que uma visão tradicional coloca não é a desigualdade de raça, não é a desigualdade de nação. São simplesmente certas potencialidades que cada pessoa tem dentro dos seus devidos talentos. E mesmo essas desigualdades de potencialidades, de talentos, não significam que aquelas pessoas que sejam menos talentosas perdam essencialmente a sua dignidade enquanto ser humano. Existem, evidentemente, pessoas mais inteligentes do que outras. E esse perfil da inteligência não está ligada à categoria étnico-racial. Ela está ligada a categorias particulares daquela pessoa. Existem realmente pessoas propensas a determinados tipos de talentos. Há pessoas que têm propensão à música, há pessoas que têm propensão à arte, há pessoas que têm propensões à leitura. Como também existem pessoas que são propensas a trabalhos manuais, a trabalhos mecânicos. Por exemplo, tem gente que se vê como um carregador de cimento. Mas eu pergunto, isso tira a dignidade dele como ser humano? Não, não tira. Nós temos que respeitá-lo enquanto ser humano. Nós temos que respeitar os seus sentimentos, a sua personalidade. Essa que é a grande questão. Se você acha que conservadorismo é pregar ideologia neofascista sob a aparência de tradição, eu digo, você é um tremendo filho da puta. É só isso que você é, tá? Uma coisa é a gente reconhecer as potencialidades de cada indivíduo, que são sim desiguais, mas as potencialidades de cada indivíduo, como as capacidades de cada indivíduo, como podemos dizer também as capacidades de cada nação, ou seja, cada nação tem, de certa forma, certos aspectos culturais que podem facilitar ou não o desenvolvimento dos seus povos. Quando eu falo desenvolvimento, eu falo desenvolvimento intelectual, desenvolvimento cultural, desenvolvimento espiritual, assim sucessivamente. Não é somente econômico. Por exemplo, vamos pegar o caso do que aconteceu no Brasil. Nós tínhamos indígenas com práticas extremamente violentas, como canibalismo, como sacrifícios humanos, etc. E os europeus, com todos os problemas, evidentemente, que eles fizeram contra os indígenas, no entanto, principalmente a Igreja Católica, os jesuítas, trouxeram um novo conceito, uma nova dimensão antropológica, que mudaram praticamente o modo de pensar dos indígenas. E em dos séculos, por exemplo, quando você pega uma missão jesuítica, você vê o índio fazendo carpintaria, o índio tocando música, o índio lendo latim, entre outras coisas. E você acha que esse aspecto, esse substrato cultural que foi dado para os indígenas não elevou espiritualmente os indígenas? Claro que elevou.
Claro que levou. A abolição do infanticídio, a abolição dos sacrifícios humanos. Pega-se, por exemplo, os astecas, que matavam cerca de 20 mil pessoas, sacrificavam através dos seus deuses malucos lá. E que o Hernán Cortés, né, conquistando Tenochtitlán, aboliu essas práticas. Então há uma diferença aqui. Nada impede que as pessoas, dentro de condições culturais determinadas, né, elas não possam, não há nada que impeça de elas aperfeiçoarem os seus dons. Há muitos estrangeiros que, saindo de sua terra, foram para lugares melhores e souberam prosperar nesses lugares melhores. É como, por exemplo, o que a gente vê aqui no Pará. Pessoas que estão insatisfeitas com a sua vida de miséria vão para lugares melhores e vão buscar aperfeiçoamento. Como você não ficou na Bahia, você foi para onde? Para Portugal. Então podemos dizer que, segundo a sua lógica, a raça, a cultura e a sociedade, ou seja, o fato de eu pertencer a uma sociedade, isso é um critério fatalista para que essas pessoas não tenham condições de aperfeiçoamento da sua própria existência. Veja como é fácil derrotar você, cara. É muito fácil. Porque você não parece ser uma pessoa muito inteligente. Né? Porque existe uma desigualdade entre povos. A desigualdade, ela é relativa. Ela é muito relativa. É verdade que existe desigualdade entre culturas. Existem culturas mais aperfeiçoadas. Por exemplo, uma cultura que prega o amor para os inimigos, uma cultura que fala, por exemplo, na pregação dos direitos humanos, na defesa dos direitos individuais e da dignidade do ser humano, não pode ser equiparada a uma cultura, por exemplo, que pratica o canibalismo. Evidente que não. Mas a cultura não é a pessoa. A cultura pode ser modificada. A cultura pode ser aperfeiçoada, como de fato foi o que aconteceu. Os descendentes de indígenas do Brasil não praticam mais esses tipos de atitudes. Eles não praticam mais isso. E isso foi considerado uma evolução, um aperfeiçoamento da própria existência, o aperfeiçoamento da visão do ser humano, dentre outras coisas. Então, esse seu determinismo é ridículo. E você quer apelar ao conservadorismo, o que mostra que você realmente não conhece o assunto. Até nisso você não conhece. Você, no máximo, é um panfletário bem vagabundo. Vamos lá. Né? Existe uma desigualdade entre povos. Existe uma desigualdade entre pessoas. Existem pessoas naturalmente mais burras e pessoas naturalmente mais inteligentes. Perceba bem, isso é uma questão amplamente discutida, que me parece ser pacífica, que a questão da inteligência você tem uma grande parte genética e uma parte considerável ambiental. Primeiramente, mesmo quando nós afirmemos que a questão seja genética, vamos partir dessa pressuposição que você está falando, embora ela seja parcialmente falsa também. O fato em si é que essa genética, ela se distribui aleatoriamente entre toda a humanidade. Você tem indianos inteligentes, você tem brasileiros inteligentes, você tem asiáticos inteligentes, você tem europeus inteligentes, como tem americanos inteligentes. Como também você tem canadenses burros, você tem ingleses burros, você tem franceses burros e assim sucessivamente. Então isso não é um critério racial, isso não é um critério nem mesmo cultural, mas é um critério pessoal. E mesmo que a pessoa não seja necessariamente inteligente, e aqui nós temos que ver quais são os padrões que nós estabelecemos da inteligência, nem por isso essa pessoa perde a sua dignidade, perde a sua decência como filho de Deus e como uma criatura de Deus que também está imbuída para a salvação das almas. Simples assim. O que significa que você consegue pegar um somali, levá-lo criança para um bom ambiente, você vai construir um rapaz funcional, mais inteligente do que a média ou a maioria esmagadora dos somalis que foram criados na Somália, né? Então, aqui ele se contradiz, porque se um somali sai do seu ambiente cultural para um ambiente mais sofisticado, então logo os somalis, né? O problema dos somalis não é genético, o problema dos somalis não é necessariamente só, né, pelo fato de eles serem somalis, mas sim porque existem alguns aspectos impeditivos em que eles possam desenvolver essas potencialidades. Na Somália talvez não tenha escolas como em Luxemburgo. Na Somália talvez não tenha universidades como no Canadá. E, portanto, ele não pode desenvolver essas potencialidades porque não existem estruturas para que ele desenvolva essas potencialidades. Não porque ele seja necessariamente
naturalmente desigual com o que você está falando. Você não sabe concluir um raciocínio lógico, cara. Será que eu posso dizer que você também é burro? Que você também é inferior, já que você é baiano? É isso que você também quer ouvir de alguém? É isso? Claro que isso é absurdo também. Essa lógica também é absurda. Eu acho que você é burro porque você é burro mesmo, porque você não quer raciocinar. Não estou dizendo que você não possa ser inteligente. Eu acredito que você pode aperfeiçoar os seus dons. Apesar de você falar muita besteira, você pode aperfeiçoar os seus dons. Mas sabe por que você não aperfeiçoa? Porque você é um politiqueiro. Só isso que você é. E essa politicagem de você querer fazer um discurso político nem sempre coerente é que te faz pouco inteligente. É só sair um pouco da bolha ideológica que você vai melhorar. Acredite. Apesar de eu não achar você inteligente, mas ainda assim te dou o direito, né? E te dou, inclusive, a incumbência de acreditar que você pode ser melhor do que você é. Mas que dificilmente será tão inteligente quanto um alemão criado no mesmo ambiente que ele. Isso não me parece uma questão problemática. Não, eu acho que ela é problemática sim. Por exemplo, eu posso pegar inúmeros casos no Brasil de pessoas que tiveram um ambiente de pobreza e se mostraram mais inteligentes do que gente que vive na burguesia. O que você está falando não tem o menor sentido. Eu fico perguntando em que realidade você vive, cara. É sério. É muita merda para ser ouvida. É muita idiotice para ser ouvida. Quantas pessoas, tendo escassez de meios, não souberam aproveitar esses escassez de meios, né, para que houvesse uma melhora gradual de vida, tanto do ponto de vista espiritual, do ponto de vista cultural, econômico, social, etc. Eu conheço vários. Eu posso dizer até da minha família. A minha família foi assim. Os meus pais, os meus avós, os meus bisavós eram pessoas extremamente inteligentes. E eles souberam aproveitar aqueles elementos escassos que tinham para melhorar de vida. Então, se um somali é extremamente inteligente, e sendo extremamente inteligente, for dado as condições necessárias para que ele desenvolva aquilo que de fato é potencial nele, então nada impede que ele seja mais inteligente que um canadense. Nada impede que ele seja mais inteligente do que um alemão. Porque tem muitos alemães que, com todas as condições que você alega existir na Alemanha, que não são inteligentes. Então a gente não pode dizer que somente é estrutural. Da mesma forma que a gente não pode dizer, caindo numa esparrela de que o indivíduo faz tudo isoladamente, por outro lado também, a gente não pode dizer que as estruturas são um fator determinante. Da mesma forma que você tem filhos de gente pobre que aproveitam o mínimo necessário para buscar o máximo, você também tem pessoas ricas que não aproveitam nada. Olha só a Nanda Guardia. A Nanda Guardia é uma pessoa que parece ser rica. Mas o que é que ela aproveita da riqueza dela? Ela não aproveita nada, é só ostentação, é só falar besteira na internet. Ela é uma mulher muito burra, mas fazer o quê? Dinheiro não é sinônimo de cultura. Simples assim. Vamos lá. Isso me parece uma questão lógica. Não tem nada de lógico que você está falando, é só besteira, é só bobagem, é só bobagem. E aí ele diz que os negros têm um intelecto inferior e estão mais propensos a serem escravizados. Mais do que os índios, por exemplo, que são combatentes, os negros não têm um intelecto inferior e necessitam ser escravizados. Este pedaço de merda aqui, por exemplo, escrevia sobre um pseudônimo chamado Mencius Moorburg, tá? E aí ele estava fazendo, neste texto que eu vou mostrar para vocês, uma defesa do Thomas Carlyle, que é um pensador escocês que dizia o seguinte, por exemplo... Cara, eu tô impressionado como ele chegou ao Thomas Carlyle agora. O Miorin, Daniel Miorin, ele falou em algumas lives que eu era meio que o Thomas Carlyle do MBL, que minhas ideias se aproximavam muito do Thomas Carlyle e etc. Não, eu acho que você não tem a capacidade do Thomas Carlyle. Até porque eu conheço a obra do Carlyle, principalmente o clássico dele sobre a Revolução Francesa. Ele era um grande historiador, mas ser grande historiador não quer dizer que também não fale muita besteira, não fale nonsenses a respeito dos negros ou coisa parecida. Ele era um homem de sua época, com os preconceitos europeus de sua época, e portanto a gente entende, embora discorde radicalmente, e podemos até dizer, até homens muito inteligentes como Carlyle pode também falar ideias imbecis. Todo mundo, até o homem mais inteligente, pode falar coisas imbecis. Simples assim. E sim, eu sou um grande admirador do senhor Thomas Carlyle, né?
Eu sou um grande admirador do Thomas Carlyle. Agora me impressiona alguém como Nando Moura, que se dizia conservador, né? Simplesmente desconheceu o Carlyle. Só conheceu agora. Né? Só conheceu agora. Pô, mas ele tá falando sobre o Curtis Yarvin, né? Eu tava lendo esse livro aqui, ó, hoje. Eu tava fazendo uma leitura desse ensaio do Yarvin, né? A Noble Letter to Open-Minded Progressives, que sendo assim, uma carta aberta, uma carta, né? Para os progressistas de mente aberta. Eu estava fazendo uma releitura desse aqui, porque eu acho que tem alguns pontos interessantes. Eu quero fazer uma resposta ao Saquarema, e eu peguei para fazer uma releitura. Estou fazendo uma releitura de vários textos do Curtis Yarvin. Ai, meu Deus do céu, quanta intoxicação mental. Para poder fazer uma resposta ao Saquarema. Imagine criar um aplicativo com a sua assinatura, só com o poder da imaginação. Conheça a Base 44. Que a escravidão nunca deveria ter sido abolida, que negros não têm direito e nem capacidade de se autogovernar, e que a escravidão é inerente a pessoas menos desenvolvidas. Ideias absolutamente revoltantes, e aqui eu vou ler trechos do próprio Curtis Yarvin, que escrevia sob o pseudônimo de Mencius Mobbag. Uma vez que chegamos até aqui, estamos quase totalmente de acordo com Carlyle, estamos de acordo com esse cara que pensava isso, né, sobre a escravidão. Nós não concordamos que um homem possa nascer escravo, não concordamos com isso, mas concordamos que ele pode vender a si mesmo a escravidão. Ou seja, ele pode assinar um contrato com um mestre no qual o escravo concorda incondicionalmente em obedecer e trabalhar para o seu mestre. E o mestre concorda incondicionalmente em proteger e sustentar este escravo. Além... Só uma coisa, isso aqui que ele acabou de ler, acredite ou não, é porque as pessoas não conseguem perceber. Isso aqui que ele acabou de ler, galera, é basicamente toda a base de qualquer contrato social. Ai, meu Deus do céu. Senhor Orlando Lima, quando você nasceu e obedeceu seu pai e sua mãe, você assinou algum contrato social quando ele dava uma palmada na sua bunda ou limpava a sua bunda cheia de merda quando você cagava na fralda? Esse papo de contrato social é uma das maiores besteiras que existem, justamente porque a sociedade ela não surge por contrato. A sociedade é um elemento que está inerente ao homem. O homem é sociável por natureza. O homem está inserido na sociedade. O homem só se reconhece como indivíduo, como pessoa, como personalidade, né? Daí persona, justamente porque ele se consolida como pessoa, né? Com a sua identidade, envolvendo a cultura e envolvendo a conexão e a correlação com outras pessoas. O homem necessita do outro homem para viver. Então a ideia do contrato social é uma ideia artificial criada pelo racionalismo dos séculos 17 e 18, que tenta explicar uma origem social, uma origem da sociedade civil, e na verdade é pura abstração. É um artificialismo que estabelece as condições do chamado Estado moderno e também do individualismo político, do individualismo do ponto de vista civil, etc. Como se todo mundo fosse apenas correlacionados dentro de um jogo de interesses egoísticos, né? Que é a tônica do liberalismo. Não, a coisa não funciona assim. Não é assim que a sociedade surgiu por contrato, né? Não surgiu por contrato. A sociedade ela surge nas entranhas das próprias pessoas, no sentido de que elas necessitam umas das outras. Sociedade e pessoa humana são elementos correlatos e indissociáveis, a não ser que você seja, na opinião de Aristóteles, uma besta ou um deus. A besta porque, claro, a gente tem que enjaular a besta porque é uma ameaça nas outras pessoas. E é Deus porque é autossuficiente. Ou então viver numa ilha deserta. Ninguém se realiza numa ilha deserta, por mais egocêntrico que você seja, né? Vamos lá, vamos ver o besteirão. Vem besteira, vem besteira, vem besteira. As pessoas só não conseguem entender isso. Retire todo o verniz bonitinho sobre institucionalidade, etc e tal. A questão é, você está pagando, né? Você de alguma forma paga para que o Estado te proteja e consiga te dar condições de você viver pacificamente, para a pacificação. Dentro dessa lógica, você continua a ter um senhor feudal, neste caso a burocracia, não é? É o seu senhor feudal, que você paga em troca de certos serviços, entre eles a proteção. O ponto que ele está colocando aqui é você fazer isso a partir de uma lógica individual, que eu discordo, porque eu sou contra qualquer coisa que leve a esse tipo de individualização ou extrema, né? É o seguinte, o problema não é a escravidão, tá? É a escravidão ser individualista. Então, na verdade, tem que ter uma escravidão coletiva, né? Só pode, né? Veja que o Estado, a gente pode questionar muitos aspectos do poder estatal moderno, mas
quando nós entendemos que a funcionalidade política exige um conjunto de correlações entre cidadãos e também entre autoridades, nós percebemos que a autoridade, seja ela do poder estatal, a autoridade de um príncipe, a autoridade de um feudal, que o seja, ele não pode ser baseado numa fundamentação contratual. Ela é baseada principalmente em princípios e postulados pelos quais esse poder tem uma finalidade, e a finalidade é o serviço do bem comum. E esse serviço do bem comum obriga necessariamente que o poder seja contido, o poder seja obrigatoriamente funcional. Então, por exemplo, quando a burocracia estatal exerce um certo tipo de poder, ele tem que exercer dentro de certos princípios e também dentro de certos limites. Então, não é uma relação de escravidão, é uma relação de direitos e deveres mútuos que há entre governantes e governados. Não é uma relação de escravidão, porque a relação de escravidão pressupõe o quê? Pressupõe a anulação do indivíduo, a despersonalização do indivíduo enquanto ser humano, para ele se tornar uma propriedade de alguém, ou se tornar uma coisa. O Estado não é proprietário dos cidadãos, a não ser que seja um Estado totalitário. A não ser que seja um Estado totalitário. Se ele não é totalitário, então existem inúmeras prerrogativas individuais e inúmeras prerrogativas legais que delimitam o poder do Estado e, inclusive, a objetividade e a função que o Estado tem que ter para atender a comunidade. Vamos lá. Mas o ponto dele é somente que o Estado seria o garantidor desses contratos. Olha só que legal. O Estado seria o garantidor do contrato da escravidão. Olha só que legal. Nós tivemos a duras penas, não é? A tentativa de abolir uma prática que era desumana, uma prática que era cruel, uma prática que era extremamente brutal, que era se apropriar de seres humanos, coisificar seres humanos, subjugar seres humanos, maltratar seres humanos. Mas não, esse idiota aí está falando com a maior naturalidade que ele defende um sujeito que, não, a gente pode criar escravidão voluntária. Por quê? Porque ele é um libertáriozinho de merda. E que o Estado tem que fazer cumprir ou então proteger os contratos, como se os contratos não tivessem fundamentos e princípios que delimitem também os abusos. Todo contrato, ele é limitado. Toda ação humana tem que ter um certo limite. E por quê? Baseado no critério de que, se não houver limite para a ação de qualquer pessoa, como também para a ação do Estado, haverá o abuso de poder. O abuso de poder privado e o abuso de poder público. É muito simples isso. Como é que essa anta não consegue prescrever isso? Ai, meu Deus do céu. Tão simples bater em você, viu, Orlando Lima? Tão simples pegar um chinelo e dar umas palmadas na sua bunda. Diferente de hoje, em que o Estado é parte do contrato. Disso. Ai, meu Deus do céu, não acredito que eu vi isso. Vai. Se esse contrato não precisa ser apenas uma expressão de sentimentos, ele pode e deve ser aplicado pelo Estado da mesma forma que o empréstimo. Se o escravo mudar de ideia e fugir, o Estado irá capturar esse escravo e devolvê-lo cobrando ao mestre as despesas. Nando Moura, você não consegue entender que isso é literalmente o contrato social? Olha só que legal, o contrato social em que uma pessoa, entre aspas, voluntariamente, e nós temos que entender uma coisa. Deixa eu falar, Orlando Lima, que acho que você vive num mundinho muito paralelo. Você deve ser, sei lá, eu não sei se você tem um problema de autismo muito severo, não sei qual é o teu problema. Dentro das relações sociais existem desigualdades nessas relações sociais. Desigualdades no âmbito do próprio contrato. Existem pessoas que têm situações que podem ser aproveitadas, ele pode aproveitar de certas situações que podem beneficiá-lo de tal forma que possa prejudicar a outra parte, mesmo fazendo um contrato. O contrato não é contrato por si mesmo. O contrato, ele tem fins. O contrato tem uma razão de ser. Então, por exemplo, nós não vamos admitir um contrato da escravidão, porque mesmo que isso seja teoricamente voluntário, e a voluntariedade aqui é uma coisa bastante duvidosa, porque o fundamento do contrato não pode ser a vontade, o fundamento do contrato tem que ser a justa e reta razão. Então logo, é evidente que nós não vamos aceitar contrato da escravidão sob pena de voltar à escravidão. Por exemplo, nós temos no interior do Pará, nós temos no interior de várias regiões do Brasil, principalmente as mais precárias,
uma situação análoga da escravidão, em que teoricamente existe um contrato segundo a sua lógica. Por quê? Porque aquela pessoa tacitamente aceita uma situação de sujeição que é imposta contra ele. A gente sabe que aquilo ali não é consentido propriamente dito. Por quê? Porque o proprietário de terra se utiliza da sua influência, se utiliza do seu poder, se utiliza da sua persuasão, se utiliza até mesmo dos meios de violência. Mas segundo você, os meios de violência são válidos da escravidão, contanto que sejam consentidos. É aí que está. Não existe consentimento para o mal. Não existe consentimento para aquilo que transgride o direito. Se nós amadurecermos de tal forma que reconhecemos o direito da pessoa ser livre, e claro que aqui é um conceito bastante amplo da liberdade, mas mesmo assim, o fato de que ela não pode ser propriedade de outra pessoa, e que existe dentro da legislação, como até mesmo dos costumes, os direitos personalíssimos do ser humano, e esses direitos personalíssimos são inalienáveis, irrevogáveis, imprescritíveis, então logo a sua ideia é de um barbarismo tremendo. Mas qual coisa não é bárbara em você, cara? Você é um bárbaro mesmo, sabe? É um incivilizado da pior espécie. Você quer retroceder pelo menos mais de 1000 anos. É isso que você quer fazer. Vou repetir, a duras penas, nós abolimos a escravidão. A duras penas. Porque a maior parte da humanidade foi escravista. Lamentavelmente. E a escravidão tem um processo de desumanização. Vejam os depoimentos dos escravos, dos ex-escravos. Até hoje existe. O Brasil só aboliu a escravidão há mais ou menos o quê? 120 anos? 120 anos? 130 anos, mais ou menos? E quando se vê o depoimento desses ex-escravos, a desumanização dessas pessoas é total. Por quê? Porque ela é domesticada para apanhar. Ela é domesticada para não ter nada, para apenas servir como um burro de carga. Isso é incompatível com a dignidade humana. É incompatível. E se lamentavelmente as pessoas não perceberam isso antes, mas hoje percebemos. E não devemos permitir que volte isso. Nós não devemos permitir a regressão. Mas você, como bárbaro que é, isso não é porque você é baiano, não. É porque você tem ideias idiotas mesmo. Você defende algo que é indefensável e você fica nesse papo de enrolação, tá? Vocês, quando leem os contratualistas, vocês não conseguem perceber o que está dado ali dentro? De verdade. Vocês não conseguem entender o que está dado dentro da questão dos contratualistas? É isso aqui. Ele apenas está fazendo o seguinte: dentro desse contrato você não vai fazer mais a ligação direta entre Estado e o cidadão, que é essa relação feudal que existe ainda hoje, que apenas se moderniza e que ganha novas burocracias, mas essa burocracia será apenas garantidora dos contratos feudais como existiram na boa parte da humanidade. Pera lá. Uma coisa é um acordo entre governantes e governados em que se prescreve direitos e deveres. Mas mesmo que a sua ideia é bastante confusa, por quê? Você está dizendo que aquela pessoa fica à mercê de um indivíduo, como se fosse escrava. E ao mesmo tempo, esse mesmo Estado que você está dizendo que existe também uma relação de poder, tem também o poder de capturar aquela pessoa para ser escrava de outra. Nossa, cara, tu não sabe fazer um silogismo, meu. É uma coisa muito básica de lógica, porra. Meu Deus do céu, quanta besteira. Quanta asneira. É isso que vocês querem mudar o Brasil com esse montante de chorume, porra? Vocês do MBL falando merda adoidado? Vamos lá. É isso, cara. É isso. É isso o que, porra? É o quê? Que nós vamos permitir, entre aspas, contratos privados de escravidão, em que uma pessoa vai ficar servindo a outra como se fosse um animal, e se ele não quiser, ele quer... Inclusive, é um contrato que não tem distrato, né? É interessante isso, é um contrato que não tem distrato, né? Aí ele pode cobrar do Estado para capturar o cara lá como se fosse um servo. Mas vamos lá. É revoltante que um merda desses fale essas coisas, não é? E adivinha qual grupo político... Galera, mandem LivePix, mandem Superchat. LivePix, Superchat. Vamos lá, a gente tem uma meta desse mês, que é uma meta grande. Ajudem esse canal a se manter. LivePix e Superchat. Pagou este cara para dar uma palestra aqui no nosso país. Isso é uma mentira, tá? Não, o MBL não pagou um único real pro Curtis Yarvin ir pro festival, etc. Não precisou pagar. Olha, vou dizer uma coisa.
Nem que me pagassem, eu assistiria a palestra desse idiota. Nem que me pagassem. Existe uma coisa da política que vai muito além do próprio dinheiro, que é o capital político. Eu quero saber que capital político vocês querem ganhar quando vocês colocam um idiota excêntrico como esse para dar palestra para vocês. Quer dizer que vocês também estão propondo, sei lá, escravidão também? Vocês estão propondo uma escravidão contratual? Vocês estão propondo reverter a Lei Áurea, né? Reverter a Lei Áurea? É isso que vocês querem? Né? Vocês querem reverter a Lei Áurea? É isso? Vocês querem reverter a lei da escravidão? Mas da feita que o MBL já propôs, ainda que de uma forma muito sutil, não declarada, que brasileiros pobres não podem entrar nas regiões ricas do país, qualquer coisa eu espero desses animais. Olha, vou te dizer uma coisa, viu? É muita estupidez. Eu vou parar por aqui porque o resto do conteúdo não vale a pena comentar. É só fofoca de comadre. Então, um grande abraço.